Amém? Deus abençoe. Amém. Nós vamos ler em São João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Grande Deus, sabemos que Tu és a força, Tu és o poder, Tu és tudo. Palavras humanas, vocabulário pobre como temos, não conseguimos expressar o que Tu és, mas sabemos que és vida, és amor, poder, graça, Tu és tudo. E a Tua palavra diz que Tu és tudo em todos. E estamos aqui usufruindo do Senhor. Estamos extraindo desta fonte de vida mais um pouco de energia espiritual. A energia é fé, poder, para vencer o dia a dia e para termos uma fé sã. Ajuda-nos enquanto meditamos nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos falar novamente hoje sobre deidade, Deus em forma humana. É certo que a própria Bíblia designa um princípio, e este princípio não sendo mesmo o Gênesis. A própria Bíblia designa este princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É aí que temos que ver. É a própria Bíblia trazendo esta designação correta, porque isto era em Deus primeiro. Tudo foi feito em Deus, num princípio, quando o Logos saiu dele. Ali formou um princípio. É por isso que devemos notar as Escrituras. E ali era o Logos, que quer dizer a palavra, o Filho de Deus. Amém? Então vamos clarear mais um pouquinho. Eu creio que isto ajudará as pessoas, porque se ajuda a gente, eu mesmo estou aprendendo muito ao falar sobre deidade. Estou aprendendo. É uma mensagem que ela é o fundamento da nossa fé, que é um só Deus.
E é um só Deus, não em 3 pessoas, nem em 2 pessoas. É um só Deus, que é Espírito e manifestou em uma pessoa. Esta é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos estudar. Olha, tem muita coisa, e vamos apenas estudar dentro desta mensagem a revelação de Jesus Cristo. Eu digo às pessoas que não têm tido a luz total disso daqui, para ler esta mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Aqui está claramente o que é ensinado na Bíblia e até mesmo o que é ensinado naquele livreto que o pastor Joaquim fez, intitulado A Palavra Original. É igual. Está tanto na Bíblia como aqui na revelação de Jesus Cristo. Então eu gosto de ver as coisas, como disse hoje de manhã, o que a Bíblia diz, o que o profeta diz, e ter a minha fé fundamentada ali. Não quero me apoiar em mais ninguém, porque tudo mais é areia movediça. É um profeta e Deus. É um profeta e a Bíblia. O meu pastor tem que estar no profeta e na Bíblia. Não pode estar só no profeta, tem que estar na Bíblia. Porque o que estiver na Bíblia está no profeta. Porque o profeta fala o que está na Bíblia. Então não quero ter nenhum mestre para eu aprender, senão o Espírito Santo num profeta. Que o Espírito Santo num profeta, este é o mestre. Ele, quando vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. É bom. Eu quero esse mestre, o Espírito Santo. Então, a revelação da unicidade, eu poderia designá-la conforme está aqui na mensagem do profeta, tão claro para qualquer um de nós observar, como o irmão Brando disse, Cristo Jesus é Deus. Parágrafo 53, a revelação de Jesus Cristo. Então, baseado nisto, você não pode ter uma fé que Jesus Cristo é apenas Filho de Deus. Não pode ter. Esta é uma fé errada. Você tem que ter a fé que Jesus Cristo é Deus. Porque São João, capítulo 5, verso 20, diz: porque estamos naquele que é verdadeiro. Ou no que é verdadeiro estamos. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está escrito assim lá. O Filho é o verdadeiro Deus. O Filho não é um segundo Deus. O Filho não é uma segunda pessoa. O Filho não é uma manifestação de si mesmo. Guarde isso, porque isso é essencial. O Filho não manifesta a si mesmo. O Filho manifesta o Pai. Foi por isso que São João tinha também esta doutrina. E qualquer versículo depois que você encontrar nas Escrituras, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ou outros versículos que mostram que Paulo falando com respeito ao Pai, com respeito ao Filho, o Espírito Santo, a graça, o amor, a comunhão do Espírito Santo, você já sabe completamente que tudo aquilo forma um nome. Paulo não estava dizendo em 3 nomes, mas ele está dizendo na graça, o amor e a comunhão. Isso daí forma um nome: Senhor Jesus Cristo. Você tem nele graça, amor e comunhão. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você tem a deidade. Eu tenho que bater nisso. Parece que nós estamos começando agora. Parece que o povo está precisando destas coisas agora. Mas a deidade na terceira etapa, ela fica mais gostosa do que na primeira e segunda.
Porque aqui você teve os olhos mais abertos, aqui você teve revelação, aqui você viu o Cordeiro fora do trono, aqui você viu os selos revelados. Você viu que aquele Cordeiro teve que sair do trono, porque quando ele apareceu em Apocalipse 10, ele estava já com o livro na mão. E quando ele estava no trono, o livro estava na mão do Pai. E quando ele aparece no capítulo 10 de Apocalipse, o livro não está mais na mão do Pai, está na mão do anjo forte. E o anjo forte, diz William Branham, que é Cristo, e eu creio. E o livro na mão do anjo forte, ele logo não parou na mão dele, porque ele pôs um pé na terra e outro no mar. Ele desceu para a terra. Quando ele pôs um pé no mar e outro na terra, ele estava entre gente e manifestado em carne. Aí o livro estava na mão do anjo de Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Porque Deus só tem o mistério. É um mistério só, Deus. E quando o sétimo anjo toca a trombeta, aquele mistério cumpre. Não tem mistério mais. Quando o sétimo anjo toca a trombeta. Aí você vai ao primeiro selo 33, onde o irmão Branham relata o que é o segredo, o que é o mistério. Ele diz, os mistérios de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Quer dizer, o ministério do sétimo anjo é o mistério de toda a Bíblia. É o mistério dos 7 selos, é o mistério dos 7 trovões, é o mistério de dia a hora, é o mistério daquele dia que viria o Filho do Homem. Amém. Parece que eu adiantei um pouco, mas eu queria falar já nisso daí, porque eu não aguento falar sobre a criação do Logos, sem já jogar para você que a criação do Logos foi para Deus mostrar a si mesmo, Deus mostrar a si mesmo. O Logos tinha que vir para poder, depois do Logos, vir o homem. Depois vocês veem que o próprio Deus, o Logos, já estava ali numa coluna de fogo guiando Israel. O próprio Logos estava dentro da arca, lá no terceiro compartimento. Não estava no primeiro e no segundo, estava lá no terceiro, porque era ali que estava a presença da glória da Shekinah, e era Deus lá dentro. E depois disso, ele foi para o templo, até a construção do templo apontava para ele, sem barulho. Se você souber que Deus é assim, Deus é tão silencioso, tudo que ele faz é no silêncio. No silêncio da noite vem o sereno. No silêncio da manhã, aquele grande sol aparece. Nem um barulho. O tamanho que o sol é. Se fosse para ele fazer barulho, a hora que ele fosse nascer, fosse dar um grito como nós temos que gritar, porque nascemos e choramos, já pensou bem que barulhão o sol ia fazer toda manhã? Ninguém ficava dormindo, todo mundo acordava. Mas ele vem tão de mansinho, tão silencioso, porque Deus é assim. E é por isso que Deus passa despercebido das pessoas, porque Deus está agindo em silêncio. E é por isso que o sétimo selo é esse grande sol de Deus, que ribombou, que manifestou o sétimo selo, 7 trovões. Mas quando isso cumpriu, foi quase meia hora de silêncio. Agora, se não percebe o silêncio do orvalho caindo, se não percebe o silêncio do sol nascendo, perceberão o silêncio do sétimo selo? Nunca verão, porque estão esperando que o sétimo selo abale a igreja, traga poder de cura divina. Isso já aconteceu, eles estão esperando. Já aconteceu. Agora, esse poder do sétimo selo, o silêncio, estava trazendo a revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos. E o sétimo selo era o silêncio do dia, porque a deidade estava outra vez manifestada em carne. Mas eu quero falar da deidade em Jesus Cristo. Mas a deidade estava em carne outra vez.
na terra. Um homem não pode parar a nevasca. Um homem não pode, de maneira alguma, criar esquilo. Um homem não pode dar vida a um peixinho que as guelras, a barrigada do peixinho estava fora dele. Um homem não pode. Tem que ser a deidade no homem. Tem que ser a deidade em forma humana. Porque o homem não pode fazer isso. Nunca pôde. Josué nunca em si mesmo podia parar o sol. Mas a deidade estava ali, dizendo: eu mando um anjo, vou colocar um anjo na vossa frente. E aquele que desobedecer esse anjo, ele estará perdido. Não se pode. Vou ter que voltar outra vez. Em Êxodo. Lembra lá, irmão? 23, 20. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, tudo no silêncio, nenhum barulho, para que te guarde neste caminho que te tenho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, guarda-te diante do anjo. Em outras palavras, guarda a sua língua. Toma cuidado com a sua língua quando eu mando esse anjo. E que não é Moisés, é Josué. Guarda a tua língua, guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, como vocês provocaram meu servo Moisés. Meu servo Moisés é totalmente diferente. Ele foi provocado a ira, tudo bem, vocês pagaram e morreram no deserto. Você sabe dos vossos pais o que aconteceu. Mas não provoques a ira este anjo que eu vou mandar diante de vocês. Eu não vou mandar ele atrás não, vou mandar ele na vossa dianteira. Deus chegou a um ponto de falar para Moisés: eu não vou com vocês, vou mandar um anjo, porque senão eu mato todo mundo. Eu destruo todos. Oh Deus, pregar um Deus aos Iruzaru, Deus é amor. Amai-vos uns aos outros. Pregue esse Deus que queria destruir, e Moisés entrou na brecha e disse: acaba comigo primeiro. Deus podia falar para Moisés: se fosse Abirão, Datã e Coré que fizesse isso, você ia ver. Eu ia fazer farinha dele. Mas com você eu não posso. Porque Moisés era um tipo de Cristo. Se fosse eu que entrasse ali, se fosse o Papa, qualquer pastor, qualquer profeta que entrasse ali e dissesse: destrua comigo, Deus meteria fogo. Mas Moisés representava Cristo. Quando Moisés entrou na brecha, Deus disse: eu não posso fazer isso, não posso te destruir. Olha quem vai me encarar agora, é um tipo do que eu tenho que usar mais à frente. Não posso te destruir, mas eu vou destruir todos eles. Qualquer hora eu vou destruir. Agora, prega um Deus desse. A gente só prega Deus é amor. Por certo, se prega Deus é amor, você tem dízimo, tem oferta. Agora, pregar um Deus bravo desse, para dar dízimo e oferta, tem que ser gente que saiu dele mesmo. Tem que ter vindo desse Logos. Senão não faz nada não. Amém? Guarda-te diante dele e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Agora eu procurava, o povo ficava procurando, e o nome de Deus, irmão, é tão sagrado que o judeu não falava nem o nome de Deus, porque era sagrado. E eles guardavam aquilo. E agora Deus pega e diz: eu vou mandar um anjo. E para esse povo descobrir quem era esse anjo. Você não tem na Bíblia Moisés chamando o povo e dizendo: meus irmãos, vocês lembram que Deus falou que ia mandar um anjo? Aqui está o anjo, chama-se Josué. Moisés nunca fez isso. O povo tinha que olhar e ver, tinha que descobrir
Deus em silêncio. William Branham veio, irmãos, Deus abriu naquele quartinho os 6 selos, mas o 7º ele não abriu. E você tem que descobrir aonde que ele está aberto. Se ele não abriu no quartinho, onde ele está aberto? Ele pregou que Deus abriu para ele no quartinho, mas de onde está aberto esse 7º selo? O 7º selo estava pregando para eles. O 7º selo era o pregador do dia. Oh, que silêncio! Deus, deidade em carne humana. Aleluia. Agora brinca com ele para você ver. Diz, ele não vai perdoar a vossa rebelião. Com Moisés ainda perdoei, mas agora o meu nome está nesse anjo. O meu nome não estava em Moisés, contudo, eu fui chamado de Moisés no dia dele. Mas o meu nome não estava nele. Mas nesse anjo aí, o meu nome está nele. Joshua. Josué. O meu nome está nele. Cuidado, não provoques a ira. Será que você poderia entender que falar contra a abertura dos selos do Cordeiro saindo do trono para abrir os selos, você está provocando ira em Deus? Você crê que Ele vai te perdoar agora que Ele saiu do trono? Tome cuidado, guarda a sua língua, põe zip nessa boca. Ele não perdoará a sua rebelião como Ele perdoou no tempo de Moisés, como Ele perdoou no tempo da primeira e segunda etapa. Ele não perdoa a rebelião, porque o nome de Deus foi manifestado no homem em carne na terceira etapa. O nome de Deus, e o próprio William Branham veio e pregou, Abraão restaurado 42, e diz, H, a M, é parte do nome de Deus. H-I-M, Elohim, é parte do nome de Deus. Daria para você entender que você está provocando o anjo que Deus mandou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo e nele coloquei o meu nome nesse dia. É anjo do Senhor que Ele mandou para nós. Aleluia. Bom, vamos um pouquinho aqui. É muito gostoso, mas o parágrafo 30 eu preciso de ler para vocês, porque a deidade está mostrada aqui no parágrafo 32 também. Deixa eu ler o 32, depois eu volto ao 30. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande, você tem que entender isso. Sem dúvida alguma, Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Não o mistério da dualidade e nem da trindade. Grande é o mistério da piedade. O que é piedade, Paulo? Aquele que se manifestou em carne. Esse é o mistério da piedade. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Irmãos, isso daqui é tudo justificado. Olha, ele manifestou em carne, justificado em espírito, visto dos anjos. Tanto faz quando ele era o Logos, ele foi visto dos anjos. E agora? Ele veio em carne, os anjos estavam vendo ele e reconheceu ele. E os homens não reconheceram. Pregado aos gentios. Olha Paulo mostrando agora que o período é para os gentios. Não era para os judeus. Os judeus perderam ele na cruz. E Deus já estava tratando com os gentios. Se você não crê nessa mensagem, você perdeu Deus quando Ele abriu os selos. Você perdeu Deus quando Ele abriu os selos. E Deus já está tratando com outro tipo de gente. Crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. 32. A revelação de Jesus Cristo.
Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Aqui não diz nada de um filho inferior ao pai. Eu quero que você entenda isso, porque se alguém entende o que é deidade, vai ter que entender isto, que Deus gerou a si mesmo. Quando ele gerou o Logos, ele estava criando a si mesmo, criando a si mesmo, não a outra pessoa, criando a pessoa que manifestaria Deus, e não outra pessoa. Tem que se entender isso, senão você tem uma crença em dualidade e pensa que você é da deidade, e não é da deidade. A deidade é aquele que crê que Jesus Cristo é Deus e que não tem outro além dele. Não tem outro. Você quer procurar o Pai? Vai em Jesus. Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai. Mas Pai é só do período dos 2 milênios, quando ele veio para os judeus? Não. Pai do período de Noé? Não. Pai do período do Novo Testamento? Não. E que Pai que está escrito lá? Ele é Pai da eternidade. Qual menino nasceu? É menino, porque o menino nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha quanta coisa acompanha esse nome, Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Se o menino é Deus forte, não tem deidade fora daquele menino. Não tem outro Deus, só tem um Deus. Acho que é 32, veio para mim ser 32, 39 de Deuteronômio, creio que é isso mesmo. Que Israel deveria saber que o Senhor nosso Deus é um Deus. Não é 2 nem 3, não. É isso daí. Aleluia. Então essas coisas são simples, mas são gostosas. Vocês estão vendo que é deidade. É o seu primeiro passinho. Parágrafo 32, estou lendo, né? Um Deus. Sim. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus. Aquele Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim ao assunto. Aquele Deus foi manifestado em carne. Diz William Branham, isso deveria pôr fim ao assunto. Você nunca mais deveria pensar em um filho à parte do pai. O filho é a manifestação do pai. O filho não manifestou a si mesmo. O filho manifestou o pai. Deus veio em forma humana. Parágrafo 32, estou lendo aqui. A revelação de Jesus Cristo. Isso não lhe fez outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus Espírito, que criou o Logos, para começar a manifestar, para que os olhos dos homens depois, quando ele criasse os homens, pudessem vê-lo. Então ele tinha que criar o Logos, que é o Filho de Deus. Ele teve que criar, mas este Filho vinha manifestar o próprio Pai, porque não era outra pessoa, era o meio que Deus preparou para que Ele próprio, como Deus, Espírito, pudesse ser visto, porque como Espírito, eu era Espírito, mas se eu fosse até hoje Espírito, vocês não me conheceriam. Por que vocês me conhecem? Porque eu era Espírito, e hoje sou carne. Então aqui que está o perigo. Você fala muito bem do Deus Espírito, mas quando Ele está em carne, se você não vê, aí está o perigo. Porque Deus é tão simples como a pessoa mais simples que estiver no mundo. Deus é mais simples do que esta pessoa simples. É tão simples, porque se eu fosse dono do céu e da terra, eu vou falar de mim agora. Você acha? Eu, dono do céu e da terra, eu queria nascer de uma virgem pobre, perseguida, correndo de um lado para o outro. Você acha que eu queria nascer
eu ia escolher manjedoura para eu nascer? Eu não. Agora isso que é Deus. Pois quando você, que não tem um palmo de terra, não comprou nem no cemitério, que se quiser ainda sepultar e deixar quieto um pouco, lá tem que comprar o terreno. Até lá tem que comprar o terreno. Mas não tem um palmo de terra, onde cair duro. São metidos, enjoados, orgulhosos. E Deus criou os céus e a terra. Ele podia dizer, você está vendo, tudo isso é meu. Deus nunca te diz que essa mulherada nua é dele. Quem falou isso foi Satanás. Chamou Jesus e disse, eu te darei tudo isso aqui. Levou ele lá em cima do monte, esse mundo aqui é meu. Eu te darei tudo isso aqui se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás. Porque ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus 4. E somente a Ele servirás. O diabo tentou pegar Jesus. Não pegou em nenhuma tentativa. Nenhuma. E nós temos que ver o que é que o diabo está estudando. Que o diabo está formando. Ele está formando para te enganar. Ele está formando para te pegar. Ele estuda as manias, os jeitos, os métodos, os meios. Ele quer ver. Ele olha em mim o dia inteiro e percebe o que é que eu posso fazer para pegar esse homem. Você pensa que o diabo fica todo parado, fazendo nada, estou cansado. Não! O diabo está trabalhando, estudando, formando. O que eu faço? O que eu jogo? Nessa era o diabo não perde muito tempo. Porque o próprio diabo sabe, tem 3 coisas que vê um profeta na terra e despertou o povo. E o diabo escutou quando o profeta pregou. Tem 3 coisas, dinheiro, mulher e fama. O diabo entrou nas mulheres, o diabo entrou no dinheiro e o diabo entrou na fama. Agora as mulheres me escutam e dizem, o que é isso, pastor? Aí você vê quem foi que entrou em você. Que se você é o tipo de mulher que só veste para atrair homem, é o diabo que entrou em você. Agora, se você é o tipo de mulher que veste para seu marido, para o seu noivo, aí é diferente. Aí Deus está aí. Entende? Se você é o tipo de homem que vive para o seu lar, responsável por sua casa, por sua esposa, por seus filhos, Deus está aí. Mas se você é aquele tipo de homem lambão, que não há mulher que chega, e você quer pegar uma cada noite, ou por mês, ou por semana, ou por ano, isso mostra que o seu corpo também é do diabo. Amém. Ei, glória. Vocês gostam disso? Isso é um prato cheio, filho. O diabo não gosta dessas coisas de jeito nenhum. Mas que o diabo sabe, ele sabe. Tem 3 coisas que ele luta por ele. Vou pegar. E no tempo de Jesus, quando a deidade veio, num corpo de carne, o diabo jogou essas 3 coisas nele. É a soberba da vida, o amor ao dinheiro. E Jesus nada agarrou ele. Mulher não agarrou, prostituta vinha, ele salvava. E você sabe que o maior perigo era isso, porque a Maria Madalena devia dar um lucro para quem tomava conta dela. E o dia que ela encontrou com Jesus, aquele homem perdeu os lucros tudo. Menina, você não vai voltar lá para o motel? Meu motel está acabando. Não, agora eu encontrei com Jesus. O quê? Jesus, o que ele fez? Mudou a minha vida. O que ele fez para você? Deu riqueza? Não, ele me salvou. O motel dele quebrou. O lugar de prostituição dele quebrou. Agora você tem que crer na inspiração. Certo? É isso daí que é verdade. Não adianta. Mas a mulher foi salva. Foi salva a samaritana, que não podia ir em lugar nenhum. Jesus deu uma de cheia naqueles sacerdotes, naqueles pregadores do dia. Não tinha ninguém, não tinha uma igreja, não tinha uma religião que limpasse a samaritana. Uma mulher que já havia tomado marido de 5 mulheres.
e estava vivendo com o marido da sexta mulher. Uma mulher dessa é perigoso só de olhar nela. Já viu uns que tem um olho encantado? Diz que tem um encantamento. Então, aquela samaritana desposava de marido das outras. Mas um dia, Jesus diz, hoje eu vou ficar aqui nessa fonte. Vocês vão lá buscar alimento para nós? Busca alimento. Como se ele tivesse com fome. Vai buscar alimento. E eles foram, os discípulos foram, porque Jesus sabia. Se vocês ficarem aqui, vocês vão me atrapalhar. Eu vou conversar com a mulher, vocês acham que não devem conversar, porque eu tenho um tipo de judeu, mas não sou, eu sou Deus, vocês não sabem, eu sou a deidade em carne, e vocês também não sabem, porque era a deidade em carne, Deus em forma humana. Ele teve que mandar os discípulos, enquanto eles foram buscar alimento, exatamente Jesus foi no horário que não ia virgem. Não era virgem que chegava na fonte, era prostituta. Porque hoje você não sabe quem é virgem, quem é prostituta. Está vixe para todo lado. É tão difícil. Agora você põe a mão no fogo e diz, essa é virgem. Depois que passa um tempo, você diz, vixe. Eu pensava. Então a coisa está assim, hoje é tudo misturado. Hoje é misturado, é difícil para entender esse mundo de hoje. Naquele tempo, as prostitutas usavam trança, ao ponto de Paulo falar para as mulheres, para as irmãs não usar trança, porque eram as prostitutas que usavam, então elas não podiam se parecer com prostituta. E no nosso tempo, no tempo do irmão Branham, era um laquê que fazia cabeça d'água, e Deus mostrou para ele, e ele pregou isso, não te pareças com o mundo. Agora hoje as próprias crentes, elas já vão comprar suas roupas, vão nas vitrines para ver calçado, para ver roupa, elas estão imbuídas com o mesmo demônio. Elas veem, todo vestido que elas compram tem que mostrar um pedacinho do seio. A manguinha é tal de japonesa, você olha assim, não tem nada mesmo, não tem quase manga, blusinha mostrando o umbigo. A gente não acha roupa por certo. Irmão Branham disse, não acha, ainda vendem pano e máquina de costurar. William Branham foi profeta para nós. Não arruma desculpa não. Essas filhinhas de Sião, cumprindo Isaías 3, cascavelando de salto alto, diz o profeta. Vocês têm que crer em profeta. Tem que crer mesmo, tem que crer, dizer isso aqui é de Deus. Se é de Deus, deixa eu obedecer, senão eu provoco esse Deus que manifestou nesse dia, a ira, e eu não vou escapar dessa ira. Porque o Cordeiro já saiu do trono. Não estou brincando de igreja. Eu creio na verdade, eu creio nessa palavra, eu creio nessa manifestação. Eu sei que Deus está aqui. Aleluia. Não é mensagem para qualquer um ouvir mesmo. Estamos cheios de gente com coração de galinha. Os pregadores no púlpito estão assim, coraçãozinho de galinha, pregando para não perder o povo. Como que eu vou fazer? Se esse povo for embora, eu perco o dízimo. Vai montar sapato, vai vender picolé. O profeta diz, eu prefiro comer bolacha de sal na beira de um riacho, com água, do que ser esse tipo de pregador, que é comprometido pelos dízimos e pelas ofertas do povo. Pregue ao povo que é verdade, ainda que você perca todo mundo, fica sozinho. O dia que você ficar sozinho, lembre que tinha um Jesus na terra, a manifestação de Deus em carne, a deidade em carne que ficou sozinho. Quando começou a arrumar muita gente, ele começou a arrumar mensagem para ficar sozinho. Falou, não pode, tem muita gente aqui. Pai, eu vou falar para eles que eles têm que comer minha carne e beber meu sangue. E o pai dizendo, fala. Pode falar que eu apoio. Fala, filho. Porque eles têm que ouvir Deus. E Deus agora tem boca. Deus agora tem pés. Deus agora anda. Aleluia. É isso que é Deus.
Deus podia dizer, quando eu era espírito apenas, eu não podia fazer. Quando eu era o Logos apenas, que eu queria um filho, mas era o Logos e não tinha me manifestado em carne, não podia fazer. Mas agora esse Logos já manifestou em carne. Fala, filho! Aleluia! E o filho falava, sabe o que era? Era o pai falando. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem é que estava falando ali? Não era o filho, era o pai. Mas a boca era do filho. Porque o pai tinha que usar um homem. O pai tem cordas vocais agora. Ei, glória! Aleluia! Aleluia! Eles não podiam fazer com que sua religião pagã funcionasse com um só Deus. É por isso que arrumaram 3 pessoas na divindade. Eles não podem fazer que a sua religião funcione com um só Deus. Por isso arruma 2 deuses. Arruma um pai velho e um filho mais novo. Eles não podiam fazer isso, diz o profeta. Eles não podiam fazer com que sua religião funcionasse com um só Deus. Portanto, a dividir em 3 e fizeram intercessores dos santos, tal como havia feito de seus antepassados. Parágrafo 30. A revelação de Jesus Cristo. Desde então, o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus, com 3 ofícios ou manifestações. Depois disso, o profeta diz, o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus, com 3 ofícios. Esse Deus é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Se eu tivesse tempo para entrar em tudo que tenho aqui, é muita coisa. Mas Ele veio como Pai, Ele veio criando, como Filho Ele estava na terra, salvando. Como Espírito Santo, Ele tinha voltado ao Pai, a condição original. Pai e Espírito Santo é uma coisa só, porque o Pai é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele é Espírito Santo. Então Pai e Espírito Santo é uma coisa só. Entende? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que Deus é o Pai dele. Ele tinha 2 pais? Não, seria ilegítimo. Um seria ilegítimo. Está errado? Então por quê? É porque na concepção dos homens eles formaram 3 deuses. Mas quando Deus, Pai e Espírito Santo, é uma coisa só. Se Maria concebeu do Espírito Santo, quem era o Pai? O Espírito Santo. E que é o Espírito Santo? É Deus Espírito Santo. Não existe um Deus e outro Espírito Santo. Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele é Espírito Santo. Aleluia. Muito bem. Mas eu tenho que ler esse parágrafo aqui. E vamos ver. Vocês vão me alertando aí. Daqui a pouco mais, né? Muito bem. Parágrafo 30. A revelação de Jesus Cristo. Sabe que há um Deus, segundo as Escrituras, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade distribuída igualmente entre todos. Isso forma 3 deuses. Porém aqui em Apocalipse diz plenamente que Jesus, guarde bem, porque eu quero mostrar para você essa parte que você já conhece, mas eu quero deixar estabelecido aqui dentro da mensagem do profeta e nessa mensagem. A deidade é Deus em forma humana, mas claramente para você que Jesus Cristo é o único Deus apresentado em Apocalipse, e eu creio nisto. Porém aqui em Apocalipse diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o que significa que ele é o A até o Z, ou melhor, o tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele, Jesus Cristo, é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã,
a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus. O único Deus. Então não forme, por favor, um filho à parte do Pai. O Filho é a manifestação do Pai. O Filho é exatamente Deus na forma humana. E aquele Filho tinha que manifestar o Pai. Tinha que mostrar que o Pai estava nele. O Espírito Santo estava nele. Que a vida estava nele. Ao ponto que São João diz: porque a vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. Quem tem o Filho, tem a vida. Por quê? Porque aquela vida que estava no Filho está em você. Porque o Filho não é outro senão Deus em carne humana. Quando você vê Jesus Cristo, o Filho de Deus, era o corpo no qual o Deus Espírito estava dentro. Falando, vivendo, olhando, curando, ressuscitando. Maravilhoso. Amém. Aleluia. Deus em forma humana. O parágrafo 32 é que mostra Deus em forma humana. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Eu tenho mais alguma coisa. O 34, Deus estava em Cristo. Porque tem hora que as pessoas não entendem o porquê. Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. É o profeta que fala aqui. Isso daqui você vai encontrar também na mensagem, a palavra original, para mostrar sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo. Certo? É desse jeito que está escrito lá. É verdade, é real. É real. A Bíblia ensina. Estou falando de folheto dos homens, que os homens montaram. Tudo bem, graças a Deus. Isso é uma ajuda, mas você não pode reprovar uma fonte. É uma fonte que é correta. Como você vai falar que ela é incorreta? O que está escrito lá é o que está escrito aqui. Foi tirado daqui e colocado naquele livreto de volta à palavra original que Goiânia formou para passar a ajudar todos nós no Brasil a conhecer o único Deus verdadeiro. E é verdade. Amém? É verdade. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Aí você vai para Colossenses 2:9, que diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, não existe divindade repartida, um filho divino à parte de Deus Pai. Não existe. O filho é a manifestação desse Pai. Esse corpo chamado filho, porque nasceu de uma mulher, mas é a manifestação de Deus. O filho não veio manifestar ele próprio. Guarda bem isto. Nada pode ser mais claro que isto. Mistério? Sim, porém plena verdade. Não pode ser mais claro. Assim sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, nem 2, tampouco pode ser 3 pessoas hoje ou 2. Um Deus. E este mesmo Deus foi feito carne. Amém. Eu vou ver se consigo terminar com 2 parágrafos, 35 e 45 desta mensagem. A revelação de Jesus Cristo. E Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. Mostrar para você que ele veio de Deus, do Logos, se fez carne e voltou ao Logos outra vez. Você vai procurá-lo? Ele está de volta à condição original. Jesus Cristo hoje está de volta à condição original. Por isso, para manifestar como Filho do Homem nesta era, Jesus Cristo tinha que descer do céu, e para ele descer do céu, outra vez, ele tinha que descer do céu na forma daquele mesmo Logos. Descer e vir num homem, porque está escrito, provando sua palavra, 236. Está escrito ali. Que é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu para fazer o casamento do crente com a palavra, para manifestar o ministério do Filho do Homem. Agora Jesus desceu do céu como? Pois se ele voltou ao Pai, ele voltou na condição original, quer dizer, voltou à condição do Logos, da coluna de fogo. Ele voltou àquela condição original. Agora Deus tem milhares de corpos para ele sentir, para ele olhar, para ele falar. Quando tem um crente consagrado, Deus está ali. Quando tem uma mulher consagrada, Deus está ali.
Se ela for pregadora, Deus não está ali. Porque Deus está onde está a sua palavra. E a sua palavra diz para ela ficar calada. Se ela é uma pregadora, Deus não está ali. Eu não tenho medo de dizer, porque assim diz o Senhor. É a Bíblia quem diz isso. Aleluia. Muito bem, aí ele voltou à coluna de fogo. Você vê que ele encontrou com o Saulo no caminho de Damasco como um fogo. Uma coluna de fogo que desceu e cegou, uma coluna cegante, diz o profeta aqui, ó. E ele perguntou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Ele era coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado a Deus exatamente como disse que faria. Voltou à forma que era antes de vir morar num tabernáculo de carne. Poderíamos aplicar isso daqui agora a nós mesmos. Irmão, você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Estamos manifestando a nós mesmos? Não. Como o Filho veio manifestar o Pai, nós como o corpo agora do Filho, porque o Filho é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, então estamos manifestando o Filho. Aqui na terra, estamos manifestando sua essência, seu poder. Por quê? Estamos num corpo. Olha, Deus está num corpo outra vez. Olha Deus numa carne, olha para você, olha para o seu irmão. Olha Deus aí outra vez. Ele diz: não, mas Deus não pode ser assim. Irmãos, eles enganaram com Deus quando ele veio na terra, porque eles olharam em Jesus e disseram: não pode ser Deus não. Feio, magro, não tem casa para morar. Você já viu Deus não tem casa para morar? Ué, você crê, Anás, que ele é Deus? Não, ele não é Deus. Maria Madalena, o que você acha? Ele é Deus. Ô Pedro, o que você viu? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ô Pedro identificou, tu és aquele mesmo Logos que foi criado antes que houvesse qualquer coisa. Tu és aquele Logos, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquilo ali ninguém podia falar. Por isso Jesus chegou e falou para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te deu isso daí nunca. Seminário do Anás do Caifás não sabe nada disso daí, Pedro. Mas foi meu Pai que está no céu. Agora tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, sobre a pedra, que era a revelação de que Pedro teve de quem era o Filho do Homem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A igreja está edificada não sobre Pedro, um homem que vacilou. A igreja não está edificada sobre Jesus, como diz os protestantes. Também não, porque é carne. A igreja está edificada sobre a pedra. Pedra é rocha, é revelação. Sobre esta revelação que você teve, de quem sou eu, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Esta é a igreja na qual eu e você fazemos parte. O diabo não pode prevalecer. Não pode. Por isso, muitas vezes, ele enferma nossos corpos, ele atrapalha os casamentos, ele faz de tudo no lar, mas não tira você da fé. O diabo diz: mas eu já revirei a casa dela, a casa dele, e olha, mas não se mexe naquele lugar que eu quero que ele mexe, porque eu mexo no lugar para ele ser ofendido no outro. O diabo é assim. Eu mexo na esposa dele para machucar ele, mas nem assim o homem permanece de pé. Eu mexo no marido dela para ofender ela, mas nem assim ela permanece de pé, segura, firme. O diabo diz: mas estou cansado. Tem hora que ele tem que pegar a trouxinha dele e dizer: não dá, eu vou deixar para outra hora. E aí, a outra hora que ele volta mais descansado e entra outra vez, e luta. Mas você tem algo lá dentro, meu irmão, minha irmã, foi Deus que semeou, não foi seu pai, não foi sua mãe. Essa natureza ruim que você tem, foi seu pai e sua mãe que semeou aí dentro. Essa natureza briguenta, de discutir, de não suportar os outros, de não suportar a afronta. Isso é seu pai e sua mãe, isso é natureza humana. O dia que você receber a natureza divina em você, que é o novo nascimento, vai poder arrancar a barba do homem, vai poder puxar o cabelo da mulher. E ela fica quietinha. Ela diz: não aguento não. Tem muitos homens que dizem: vem para você ver, ó, arregaça a manga. Tem mulher que diz: mexe comigo para você ver. Falta de conversão. A conversão tem que mudar nós. Ou você está dizendo com a sua própria vida: Deus não está fazendo nada aqui, porque não deixa ele trabalhar.
Ele não está fazendo. 40 anos de crente é uma vergonha e a gente não muda de vida. 40 anos de crente, a gente ainda tem inimigos ainda. 40 anos de crente, eu tenho que criar vergonha. Depois esperando o céu. Jesus vai vir, irmão, aleluia. Nós vamos bater nos asas. Que asa? Nem asa tem. Você sabe que é asa? Fé de rápido. Sei que é asa. Fé de rápido tem asa do novo nascimento. Dessa vida eterna. Para nós subirmos. Deus, me muda. Diga para Jesus, me muda, Senhor. Chega. Me muda, eu preciso de mudança. Não preciso de roupa, não preciso de casa, não preciso de imóveis novos, preciso de vida nova. Preciso de transformação, preciso de novo nascimento. Preciso do batismo do Espírito Santo, preciso de fé para o rápido, preciso de ser trovões. Deixa eu ver se eu começo menos 45 aqui dessa mensagem para me encerrar, porque é simples. Note que, segundo Jesus mesmo, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, o qual é o Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito de profecia, pela qual vem a palavra, diz que ele está sentado à destra de Deus. Porém, quando João olhou, viu somente a um sobre o trono. E não foi até Apocalipse 5, 6 e 8, o qual segue Apocalipse 4, 2 a 3. Em sucessão de tempo, que vemos ao Cordeiro tomando o livro daquele que estava sentado no trono, como indica Apocalipse 4, verso 2 e 3, e 9 e 11, que é o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, foi manifestado em carne, morreu, ressuscitou e voltou ao seio do Pai. Que é isso? Voltou à palavra, voltou ao Logos. Outra vez, como disse João capítulo 1, versículo 18, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então ele voltou ao Pai, voltando ao original. Eu estava dizendo isso, você sabe o que estamos fazendo aqui? Preparando-nos para voltar ao original. Sabe o que foi o ministério de Jesus na terra? Quando ele foi para o Calvário, ele já estava percebendo, já estou a ponto de voltar ao original. Ele foi, quando morreu, ele ainda tem uma mensagem ainda a pregar, foi e pregou aos espíritos em prisão, que não converteram nos dias de Noé. Ele foi lá e pregou, mas depois disso daí, disse, tenho que voltar à minha forma original. E ele foi subindo, e eles ainda viram ele sendo oculto por uma nuvem. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi tomado dentre vós, ele há de voltar assim como para o céu, o vistes ir. Oh igreja, nós temos simplesmente que olhar para cima e ver, ele há de voltar assim como ele foi oculto por uma nuvem, e assim ele tem que voltar, e você vai em Apocalipse 10, 1 e 2, você vê, ele voltando envolto a uma nuvem. Não percebe isto? Olhe na fotografia, é onde ele está envolto numa nuvem, 7 anjos, está ali, e aqueles 7 anjos representavam Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e como faltava um, o 7º anjo desceu e pegou William Branham quando ele estava tirando uns carrapichos da barra da calça. Chegou o 7º anjo, catou William Branham e levou lá para aquela nuvem, diz, vamos formar pirâmide, vamos formar os 7 trovões, e ali completou. Amém, Senhor, muito obrigado pela luz, pela vida, pela palavra, pela deidade que manifestou em forma humana. Deus em forma humana. Obrigado, Senhor, porque só sua palavra pode nos ensinar, instruir, isto que é conhecer a deidade. Obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir,
mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. Será grande glória para mim. Será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Será sinfonia para mim. Será sinfonia para mim. Mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que eu bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Mas eu sei que eu bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos, Deus nos dê graça para uma semana de vitória. Sempre é bom ter vitória no trabalho, em